Bora, fiel, bora falar de Corinthians, porque tem muita informação para trazer para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre proposta por SAF. Ronaldo novamente em podcast fala do interesse aí em comprar o Corinthians. Vamos falar também sobre Anderson Talisca. Será que realmente existe a possibilidade do Timão contratar o jogador? Como que o Corinthians pode fazer isso? E a realidade existe, tá? Vamos falar também sobre novas informações sobre o atacante Biel do Sporting, que o Corinthians tenta o seu empréstimo. Temos novas aí notícias para trazer para vocês. E vamos falar também sobre a resposta que o craque Neto deu à música sobre Memphis em tom de crítica que o atacante do Corinthians fez para o apresentador. Peço humildemente para você deixar o seu like. É de grande importância, fiel. Deixe o seu like, por favor, para ajudar, mas só faz isso se eu merecer. Se eu não merecer, não precisa deixar. Eu espero um dia aqui conseguir conquistar a sua confiança para deixar o like, para inscrever e ser inscrito do nosso canal. Lembrando que este canal está chegando aí a 40 mil inscritos. Falta 100 e poucos inscritos. E a promessa aqui do corintianeiro é que quando chegar a 50 eu vou sortear 3 camisetas do Corinthians para vocês, tá, fiel? Já sorteei aqui nesse canal ao todo já mais de 7, 8 camisetas, tá? Desde quando eu iniciei esse canal. Agora, inteirando 50 mil, vou sortear mais 3 camisetas do Corinthians para vocês, tá bom? E antes da gente iniciar o vídeo aqui também, vamos falar sobre o canal Corintianeiro 2.0 que está bombando, tá? Eu criei outro canal para ainda você que não conhece, que estou postando vídeos todos os dias às 6h30 da tarde. Só ontem que eu não postei devido a alguns imprevistos, tá? Lembrando que o canal está crescendo muito rápido, já estamos com mais de 1.600 inscritos, tá, fiel? Peço humildemente para você ir lá deixar sua inscrição para acompanhar o terceiro vídeo do Corintianeiro. Se você não inscrever, você não vai ter como acompanhar o terceiro vídeo do dia, que vem sempre com novidades quentes no final do dia, tá? Então aqui meio-dia e 6 horas neste canal e 6h30 no Corintianeiro 2.0. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário para você ir lá e se inscrever. Combinado? Então, fiel, bora falar do nosso timão? Chega de enrolação, né? Então já quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre Ronaldo Fenômeno. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, a minha vida inteira, sempre tive como ídolo, tirando o Corinthians, né, que já é clube, falando de jogador, como meu ídolo maior, Ronaldo Fenômeno. Para mim, esse cara foi o melhor jogador de todos os tempos, tá? Não vou entrar aqui em discussão de Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, não é isso a intenção aqui. O meu ídolo sempre foi o Ronaldo. E quando eu descobri que esse cara aí viria jogar no Corinthians e jogou, a gente fica até emocionado, né? Pelo que ele fez no Corinthians. Você tem um cara como ídolo que vem jogar no seu time e faz o que ele fez, principalmente aí em final contra o Santos, fazendo aquela magia que ele fez dentro de campo, realmente foi muito gratificante. Só que, a partir do momento que o Ronaldo começou a criar alianças políticas dentro do Corinthians, tendo amizades aí muito íntima com o Andrei Sanches, que foi o cara que contratou o Ronaldo para a época, com o Duílio Monteiro Alves, e feito o papel que ele fez no Cruzeiro, onde o Cruzeiro, um time do tamanho do Cruzeiro, ser comprado por 400 milhões de reais, e depois ele vendeu aí por uma quantia maior, ou seja, só fez uma ponte ali com o Cruzeiro para ganhar dinheiro, não tinha intenção nenhuma em melhorar o Cruzeiro ou deixar o Cruzeiro maior, porque o Cruzeiro estava numa situação que realmente não merecia. Inclusive o Cruzeiro foi um dos primeiros times, se eu não me engano, no Brasil a virar SAF, que foi a compra aí do Ronaldo Fenômeno. Então, devido a esses papéis, hoje eu vejo o Ronaldo fora dos campos como um empresário que só quer ganhar dinheiro. Ele não quer ali no Corinthians para fazer o Corinthians um time estabelecido financeiramente. É lógico que ele, como dono, vai ter esse interesse. Mas eu vejo ali o Ronaldo como um empresário que quer fazer dinheiro. Então, mesmo que desse certo dele comprar o Corinthians, ele aí venderia o Corinthians depois aí para qualquer Zé Mané aí, pagando mais. Eu acredito nisso, tá? Então, dentro de campo é uma coisa, fora de campo é outra. Então, mais uma vez, ele não pegou legal com a torcida. Primeira vez que ele fez isso num podcast, falando que era comprador, aquela história toda. Agora, novamente, ele repete a história de comprar o Corinthians, tá? E tinha saído informações, tá, fiel, que poderia envolver com um grupo aí de pessoas para fazer uma proposta oficial por SAF. Mesmo que essa possibilidade existe, uma pessoa que o Corinthians não poderia vender de jeito nenhum é pro Ronaldo, pela ligação que ele tem com o Andrei Sanches. Imagina Ronaldo comprando o Corinthians, renovação e transparência inteira vai ficar lá. Então, realmente, não é uma boa ideia, tá? Essa proposta não aconteceu, acredito que nem vai acontecer, tá? Mas se tratando de Andrei Sanches, aí o Conselho Deliberativo pode aprovar, né? Então a gente tem que tomar extrema cautela, tá, fiel?
mas porém nada disso aconteceu, tá? É apenas o interesse do jogador mesmo em comprar o Corinthians, tá? Qualquer informação nova eu trago para vocês. Se pintar essa proposta mesmo com essas pessoas aí, um grupo de pessoas que o Ronaldo arrumou, aí com certeza eu trago essas informações para vocês, tá bom, fiel? Combinado? Comentem se vocês acham uma boa, porque a gente vive aqui num país democrático. Se vocês acham uma boa, se o Corinthians fosse vendido por Ronaldo ou não, comentem aí, o espaço é de vocês. Não respondi os primeiros comentários do primeiro vídeo. Acabando esse vídeo eu vou estar online, tá? Já aproveito e vou estar respondendo os comentários do primeiro. Já aproveito que vou estar online e respondo desse aqui também. Combinado, fiel? Vamos falar aqui então agora sobre o mercado da bola, fiel, porque eu tenho novas informações sobre o Biel. É isso mesmo, atacante do Sporting, em que o Corinthians fez uma proposta. Estou trazendo informações para vocês aqui que realmente não é boa para o Corinthians. Há alguns vídeos atrás, ontem, eu já descartei a maioria dos jogadores que o Corinthians estava interessado em contratar. Jogadores que não avançaram. E agora, infelizmente, o Biel também entra nessa lista, porque o São Paulo está muito avançado em contratar o jogador Biel do Sporting, tá, fiel? E quando eu disse para vocês lá atrás que o Corinthians hoje não é um time agressivo no mercado da bola, que o Corinthians não tem condições financeiras reais de trazer grandes jogadores, ou jogadores nem medianos o Corinthians está conseguindo devido ao seu cenário atual financeiro, é realmente sobre isso. Aí eu falei que hoje o Palmeiras tem mais capacidade financeira que o Corinthians, São Paulo tem mais capacidade financeira que o Corinthians, aí o Corinthians vai ganhar do Santos, o Flamengo tem mais capacidade, o Botafogo, sabe? Tem muitos times à frente do Corinthians, acima financeiramente hoje. O cenário atual desses clubes nem sempre foi assim, mas hoje é. Então o Corinthians vai disputar um jogador com qualquer clube que esteja à frente dele financeiramente, vai ter que ser a vontade do jogador vir jogar no Corinthians e a grandeza do clube, que é a maior do Brasil, o jogador optar por isso. Porque se o jogador visar só grana, os outros clubes saem na frente. E isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Eu falei pra vocês e tá aí. O Biel tá próximo de fechar com o São Paulo. Não fechou, tá, fiel? Não tô cravando, até porque eu não acompanho o São Paulo. A informação que chegou pra mim, corintianeiro, o atacante que o Corinthians está negociando tá próximo de uma negociação com o São Paulo. O Corinthians deu uma recuada porque eles estão muito próximos. Então, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Olha a história de Adidas e Nike, as reviravoltas que estão dando. Amanhã ou depois o Corinthians pode fazer uma nova proposta, avançar. Só que o que chegou para mim hoje, na data de hoje, é que o São Paulo está próximo. Então, o Corinthians perde financeiramente hoje por muitos e muitos times, tá, fiel? E isso a gente só tem a criticar os administradores que lá ficaram por anos, renovação e transparência, a gestão atual que não foi boa, pegaram tudo aí e deixaram o Corinthians chegar nessa situação. Então, já que o Corinthians está num cenário completamente apático, tá, fiel? Inclusive, no vídeo do canal Corintianeiro 2.0 eu vou trazer sobre um jogador aí que pode chegar no Corinthians, tá? Mas já que o Corinthians vive uma situação apática no mercado da bola, o Corinthians tem que pelo menos tentar segurar os seus craques, tá? Pelo menos tentar segurar os seus jogadores, porque se a gente perder um Yuri, se a gente perder um Garro, se a gente perder até um Memphis e não repor, aí sim vai ficar uma situação difícil pro Timão, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre o Corinthians perdendo mais um atacante aí para outro time no mercado da bola. Combinado, fiel? Vamos falar aqui, antes da gente entrar na situação do Anderson Talisca, vamos falar sobre Craque Neto e Memphis, onde se originou lá uma crítica do Neto lá atrás sobre o jogador. Aí o Memphis fez uma música relacionando o Craque Neto nela, chamando ele aí de doido, não sei o quê, porque envolve o Neymar também. O Memphis e o Neymar é assim, falando que o Neto, toda vez que usa o nome do Memphis, o Neto consegue pagar suas contas, porque está usando o nome do Memphis. Aí o Neto veio no programa e fez um auê, chamou ele de otário, chamou ele de Zé Mané, de Zé Ruela, que não precisa dele para pagar a conta de ninguém, que os filhos deles estudam em país fora, que ele paga em euro, não sei o quê. Tanta soberba dos dois lados, né, fiel? E tanta gente passando fome aí. Esse é o bem da verdade que a gente tem que falar. Tanta gente passando fome e as pessoas ficam expondo. É lógico que foi uma resposta, um desabafo. Ah, meu filho estuda em cidade fora, meu filho estuda em país fora, não sei o que, eu pago em euro, não preciso de você para pagar ninguém. Tanta gente aí passando fome, né? Por sinal, igual o Neto fala. Então, Memphis ganhando 6 milhões de reais, então é muita soberba dos dois lados. Eu acho que pro Corinthians isso só estraga. Então o Neto devia parar de responder e o Memphis também, porque só o Corinthians que é prejudicado nisso aí. Será que eles não percebem ainda que é o nome do Corinthians que está sendo envolvido?
E para o Memphis Depay, eu sou bem sincero, eu sou fã do Memphis, tá? Sou mais fã do Neto, mas ainda eu sou fã do Memphis também. Acho que ele foi importante pro Corinthians. Só que numa eventual situação dessa, cara, vai jogar futebol. Para de ficar criticando, porque a mídia, ela vai expor a verdade. E a verdade é que o Memphis está jogando bola não merece o que ele ganha. Ele não merece ganhar o que ganha jogando o futebol que está jogando. Não está jogando absolutamente nada. O Corinthians precisa de reforço, ele não vai fazer a UE sozinho. Eu concordo com isso, precisa de reforço. Chegando reforço, o futebol do Memphis vai potencializar mais, né? Então precisa aí realmente chegar reforço, precisa também o Memphis jogar bola e parar com essas críticas. Porque o Corinthians já está sofrendo tanto politicamente, e aí continuar essas briguinhas individuais só prejudica o Corinthians. E Memphis, eu acho que você está com um cenário muito errado na sua cabeça, um pensamento muito errado, porque esse paulista que o Corinthians ganhou, o Corinthians já ganhou mais de 30. Eu acho que você está se achando um deus porque o Corinthians conquistou um campeonato paulista. Paulista pro Corinthians, o Corinthians tem mais de 30 títulos desse campeonato que você ganhou. Não estou falando que você não foi importante ou que o campeonato não foi importante, porque fazia 6 anos que o Corinthians não ganhava. Mas é muito pouco pro tamanho da história desse clube. Você não veio para qualquer clube do Brasil não, irmão. Você não veio para um timinho do Brasil, não. Você veio para o maior clube do Brasil. E maior clube que o Atlético de Madrid que você jogou. Em comparação de torcida, a torcida do Barcelona não chega nem a 1/3 da torcida do Corinthians. O tamanho, proporção, tradição. Tá? Lógico que financeiramente, títulos importantes, o Barcelona é um time europeu. Mas em comparação de tradição, amor, torcida, não chega nem perto. Então, eu acho que o título paulista subiu para sua cabeça. Você precisa jogar mais futebol. Pelo menos é isso que eu penso, tá? E, fiel, pra gente encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Anderson Talisca. Mas, corintianeiro, calma, cara. Eu já expliquei isso no canal Corintianeiro 2.0. Eu vou trazer essas informações porque teve muito questionamento, muita gente não entendeu. Corintianeiro, mas você tá falando que o Corinthians está perdendo o Biel pro São Paulo, que o cenário do Corinthians está crítico e que você vai trazer um jogador no 2.0 hoje, no Corintianeiro. Por que você está falando do Anderson Talisca, então? Me explica, eu não estou conseguindo te entender. Fiel, a possível contratação do Anderson Talisca só surgiu porque o Bahia abriu conversas com o jogador. O jogador aceitou escutar o Bahia. Por isso que times tratam negociações a 7 chaves. Porque quando outros clubes ficam sabendo, eles vão tentar atravessar, igual o São Paulo fez com o Corinthians, com o Biel. Isso é normal no futebol. Então, quando o Corinthians entendeu que há possibilidade de contratação do Bahia para com o Talisca, porque o Bahia hoje é o Grupo City, né? Então tem muita grana. O Corinthians, obviamente, tentou atravessar a negociação. Mas para o Corinthians contratar o Talisca, o Corinthians foi lá ouvir os valores. Mas para o Corinthians contratar o Talisca hoje, só é possível com a saída do Memphis do Corinthians, já que ele foi aí, tô falando isso de Neto não, tá, Fiel? Já que ele foi aí relacionado ao interesse do futebol turco, tá? A Turquia aí quis contratar o Memphis, tá? O futebol da Turquia, tá? Então, como houve esse interesse, há quem diz que chegou até proposta oficial para o jogador, e a multa do Memphis não é muito, então o Corinthians nada pode fazer. Se algum clube ir lá pagar 60 milhões de reais da multa rescisória e o Memphis quiser sair, tchau. O Corinthians pode fazer nada. E ainda o Memphis pega 50%, o Corinthians 50%. O Corinthians vai pegar 30 milhões só e o Memphis 30%. Vai sair por 60 milhões. Isso aí para a Europa é dinheiro de pinga. Então, realmente, existe essa possibilidade. E se o Memphis sair, você alivia da folha salarial. Tem gente que fala 5 milhões, tem gente que fala 6, né? Eu acredito que é 4,5. Mas se for 6 milhões, com luvas, ou não sei o que, bonificações, vamos colocar 5, vai, nem para 6, nem para 4,5. Vamos colocar, se for 5 milhões, é 5 milhões da folha salarial que se alivia de apenas um jogador. E quem paga, quem ajuda a pagar o salário, tem gente que fala que ajuda com pouco, o Corinthians ajuda com mais. Na minha opinião, a patrocinadora Master do Corinthians ajuda com 70% do salário do jogador, tá? E não é opinião, pelo menos eu tenho essa informação. A não ser que eu veja o contrato, aí sim a gente bate o martelo sobre isso. Na questão da patrocinadora Master, se o Memphis sair, vai ficar vago a vaga do jogador que ela prometeu, do Corinthians ter um jogador midiático. E vai ficar vago essa grana que ela paga e que o Corinthians também paga. Sendo assim, abre a possibilidade para a contratação do Anderson Talisca. Então, por isso que o Corinthians consultou o Talisca. Ó, vamos deixar aqui no engate, vamos conversar com o jogador, porque se o Memphis
sair, a gente vai procurar outro jogador à altura. Então, o que eu estou trazendo para vocês de informação é que se o Memphis sair para o futebol da Turquia, a proposta oficial vai acontecer para o Talisca. Não estou falando que vai contratar, não estou falando que vai vir, estou falando que o Corinthians vai fazer uma proposta oficial nessa janela. Abriu o mercado, o Memphis, olha, eu quero sair, quero ir para a Turquia, beleza, saiu, proposta oficial na mesa aí do futebol turco para contratar o Fenerbahçe, proposta na mesa do Fenerbahçe para o Anderson Talisca vir. Não estou falando que vai vir, fiel, estou falando que a possibilidade existe, tá? Isso só se o Memphis sair, vocês entenderam, com a ajuda da patrocinadora Master, porque vai ficar vago. E eu não estou opinando, falando, eu acho, como vai ficar vago, eu acho que pode ir lá. Estou afirmando que o Corinthians consultou o Anderson Talisca e que se o Memphis sair, vai ficar vago a promessa de um midiático e vai liberar, e vai ficar vago a promessa do midiático, a grana que ela paga e a grana que o Corinthians paga. Aí entra a proposta em caráter oficial para Anderson Talisca. Certo, fiel? Pelo menos isso é o que temos de mais atualizado do Corinthians. Quero aqui muito que você deixe seu feedback sobre essas informações. Comentem, deixe seus comentários aí, que eu vou responder todo mundo sem sombra de dúvida. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!